noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, edição desta quinta-feira, 5 de setembro de 2013. E como toda quinta-feira, um dia após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, iremos repercutir todos os principais jogos que foram destaques desta 18ª rodada do Brasileirão 2013. E hoje, com a presença especialíssima de Arthur Eugênio, ele que é o diretor-presidente de um dos maiores portais, do maior portal com conteúdo esportivo da América Latina, o Futebol Interior. Tudo que você precisa saber a respeito do esporte no Brasil e também no mundo é só acessar www.futebolinterior.com.br, você vai ficar totalmente informado. Olá, boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Boa noite, Guina, amigos da Rede Família, uma satisfação muito grande. Como você disse, a quinta-feira é um dia muito importante para debater futebol. Ontem teve a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, eu acompanhei o jogo da Portuguesa com a Ponte Preta, o time da Ponte está caindo, hein? Fazia tempo que eu não via uma defesa tão ruim como a defesa da Ponte Preta. E você que estiver participando, vai concorrer a um brinde no Futebol Interior. O portal Futebol Interior está dando um brinde, tem caneca, tem camisa, tem bloco de nota, tem caneta, tem tudo para você. Você que participar do Rede Família Esporte vai falar com o Guina e você vai ganhar esse prêmio do Futebol Interior. É uma satisfação muito grande participar do programa com você e com o nosso eterno goleiro Veloso. Obrigado, tá aí então o Veloso também nesta noite de quinta-feira. Veloso, boa noite, acompanhou os principais jogos do Campeonato Brasileiro ontem? Boa noite, acompanhei sim, claro, a gente está sempre antenado, né, vendo o que acontece. Uma boa vitória do Inter, né, com muita polêmica também. Pronto, né? Ó, espetado, ele tinha que dar essa espetada em mim, tinha certeza. Vitória, ah lá. Com polêmica, mas depois nós vamos discutir sobre isso. Vamos falar sobre a vitória do Inter. Vitória do Inter, brincadeira, ele já chega espetando, não adianta mesmo, né? Mas tudo bem, calma que o senhor tá guardado, Veloso. Calma que você não vai ficar sem chumbo também não. Fique tranquilo. Vamos iniciar o programa de hoje dizendo que você pode participar ao vivo do nosso programa. 0 operadora 19 2113 5470. 2113 5470. O telefone aberto para você de todo o Brasil conversar conosco, fazer uma pergunta pro Veloso, pro Arthur Eugênio, para mim. Ou seja, você pode usar e abusar o Rede Família Esporte, que é feito especialmente para você. Ou através do Facebook, que não tem a possibilidade de estar no telefone, você pode, através do Facebook, mandar a sua mensagem. Eu estarei lendo a sua mensagem para o Brasil e todo mundo. Estarei mandando o seu recado e mandando um abraço também para você que vai participar através do facebook.com/Rede Família Esporte. E a gente já começa o programa de hoje com polêmica. Internacional e Corinthians fizeram um jogo muito disputado ontem, com poucas chances claras. O Inter se aproveitou de uma bola parada e venceu o Timão pelo placar mínimo, 1-0. Vamos ver. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Leandro Damião se chocou com Cássio. Na sequência, Fabrício mandou a bola para a rede. Num primeiro momento, o árbitro validou o gol, mas depois voltou atrás. A vitória do Inter veio na cobrança de D'Alessandro. Então, antes da polêmica, Arthur, eu gostaria de dar uma notícia que acabou surgindo agora, né? Agora à tarde, o falecimento, né? Aliás, o homicídio, né? De um dos investigadores mais conhecidos aqui de Limeira, o Luiz Nascimento, mais conhecido como Luizão, da Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira, foi brutalmente assassinado a pauladas no bairro José Cortez, aqui em Limeira. Então, outras informações você vai acompanhar amanhã no Alerta Total. O Luizão, que tinha 37 anos de serviços prestados à Delegacia de Defesa da Mulher, foi num cumprimento de suas atividades, num cumprimento do seu dever, um mandado judicial, e acabou sendo, não sabemos ainda quais são os motivos. Tem um ferido com um tiro no peito também, que foi internado na Santa Casa, com um disparo da arma do próprio investigador, e depois, logo em seguida, ele foi morto a pauladas. Não sabemos o motivo e quais as condições que esse homicídio acabou ocorrendo, e que acabou chocando aí a cidade de Limeira, que tinha o Luizão, uma das pessoas íntegras e que prestava um bom serviço à sociedade limeirense primeiramente. Então amanhã, no Alerta Total, no comando do Kleber Leite, ao meio-dia, outras informações a respeito desse homicídio brutal que ocorreu agora no início da noite em Limeira, no homicídio
ocorrido com o Luizão, Luiz Nascimento, mais conhecido como Luizão, de um investigador conhecidíssimo aqui da Delegacia de Defesa da Mulher. Grande abraço à família e as condolências à família do Luizão. Voltando ao Rede Família Esporte, ontem o Corinthians, um no cravo, o outro na ferradura. Um belo jogo contra o Flamengo e ontem, mais uma vez, lógico que com os desfalques, mas voltando a jogar mal, Arthur. O que esse Corinthians está pensando para esse Campeonato Brasileiro? Cruzeiro está começando a abrir, para o Corinthians vai ficar um pouco mais difícil pensar em título, hein? Eu não acompanhei o jogo do Corinthians. Como eu disse, eu acompanhei atentamente o jogo da Portuguesa com a Ponte Preta, 2-1 para a Portuguesa. Você acompanha aí os principais lances do jogo do Corinthians, mas foi um jogo polêmico, né? O que eu não aceito hoje no futebol é um treinador ser expulso. Para mim, eu acho absurdo um treinador ser expulso. O treinador, ele tem que demonstrar a tranquilidade. Ele não pode se abater com arbitragem ruim, ele não pode se abater com comportamento de provocação do adversário. O treinador tem que gerar para o seu grupo, o treinador é comandante, um espírito de tranquilidade. O Tite ontem falhou ao ser expulso. Hoje ele reconheceu isso, né? Mas hoje o banco de reservas, que virou uma várzea, eu sou contra, inclusive, também isso. Acho. Ficam 12 jogadores no banco, até 12. Você pode levar 12 jogadores para o banco. Você pode hoje levar o teu auxiliar técnico para o banco. É muita gente. Porque o radinho tá proibido. Tá proibido. Então o que você faz? Fica você, Tite, tem que se preservar. O treinador tem que se preservar. Tem um monte de gente para ir brigar com o árbitro, para criar uma situação, para deixar o árbitro um pouco embaraçoso. Eu entendo que o Tite ontem, ele vendeu o nervosismo pro grupo que ele comanda. E você, Veloso, corrobora dessa mesma situação ou o que aconteceu com esse Corinthians ontem? Eu acompanhei, eu acho que o Tite foi cobrado bandeira ali, a anulação do gol, né? Porque o juiz tinha dado gol. Tinha dado gol, o árbitro, e aí ele voltou atrás. Olha só, Veloso, a pancada do Cássio foi tão forte. Foi forte. Que mas olha, aquele negócio na verdade, que o Cássio usa na cabeça caiu no chão. A bandana lá foi longe. Mas na verdade isso não é falta. Isso não é falta. Todo mundo está dizendo que é falta, que foi falta. O problema é o seguinte, o Damião, você pode olhar, ele está olhando a bola, ele nem sabe que o Cássio está ali. O Cássio também está olhando a bola e acontece o choque. Só que com esse choque, o Cássio está fora de jogo. E ele o jogo não pode prosseguir com o goleiro fora de jogo. Aí ele tem que parar. A regra foi perfeita. Perfeita. Ele tem que parar o jogo porque o goleiro está fora de jogo. Não porque foi falta. Não. Porque se o Damião cabeceia essa bola, vamos inverter a situação. Isso. Para fora do gol, não é pênalti. Não é pênalti, Então não é falta. O problema é que o Cássio está fora de jogo e por isso ele tem que parar o lance. Então errou ele de ter dado o gol. Mas estão dizendo, não, foi falta. Não foi falta, foi um choque normal. O Damião não visa o Cássio em momento algum. Ele só olha a bola e o choque acontece porque o Cássio também visa a bola. Então foi um choque normal de jogo. Só que como o Cássio ficou fora de jogo, ele tem que parar o único jogador dentre os 22 que não pode ser dado o reinício da partida com bola rolando, né? Não pode dar esse reinício da partida, é com o goleiro. A falta do goleiro, isso não é permitido, está na regra do futebol. Exatamente. Então, como o Cássio estava fora de condições de jogo, por isso mesmo essa regra de parar o jogo imediatamente, ela deveria ter sido tomada pelo árbitro principal. Sim. Como o árbitro principal não entendeu dessa maneira, o árbitro auxiliar que está lá atrás do gol, mais conhecido como Cone... Eu acho que aí ele percebeu a bobagem que ele fez. Ele percebeu, porque ele viu a gravidade. Ele viu a gravidade. E aí, imediatamente, ele atendeu ao auxiliar que está atrás do gol. Muito forte, muito forte. A pancada é muito forte, é por isso que ele tem que parar o jogo. O Cássio precisa ser atendido imediatamente. Claro, ele está sem condições de jogo, lógico. Mas não é olha, o Damião vai olhando a bola. Os dois vão, é lógico, ali não tem como frear, né? É um choque de jogo. É um choque de jogo também. E se o Cássio não sai dessa maneira, fatalmente o Damião faria o gol. Ele chegou praticamente em condições de cabeceio da bola. É que o Cássio é grandalhão, tem um braço muito, né? Uma envergadura muito boa. Então por isso que ele acabou chegando antes do Damião. Foi muito arrojado. Foi muito arrojado, justamente. Foi pra dividida, olhando a bola e levou a pior. Levou a pior porque o Damião veio por cima, o choque normal ali de jogo. E o Cássio, uma jogada de arrojo com muito risco pra ele. Com certeza. Alô, boa noite. Alô?
Aí estamos tentando atender o telefone, acho que a saiu linha na caiu. Dividida, Saiu na dividida e acabou. Ô, Veloso, você que acompanhou a partida, o que acontece com esse Corinthians, hein? Olha, o Corinthians ontem ele estava muito desfalcado e ele sente muito, está muito mudado. E ontem não tinha uma referência na frente, nenhuma. Né? E você jogando, muitas vezes o Tite coloca o Danilo pelo lado, aí cria-se muita dificuldade, porque o lado do característica campo dele, né? Não tem velocidade. Aí você não tem aquele jogador que puxa um contra-ataque, que é o forte do Corinthians. Sem dúvida. O Corinthians se defende muito bem e é veloz no contra-ataque com o Romarinho e Sheik. Só que ontem não o Danilo tinha por um dos na lados, frente. sem ninguém na frente também, atrapalhou muito o sistema de jogo do Corinthians, que não evoluiu. O Corinthians ficou só se defendendo, o Inter conseguiu o gol numa bola parada também. E que também não fez nada também na partida, o Inter, né? Nada. Não criou nenhuma situação assim que pudéssemos dizer, o Cássio fez excepcional defesa, também não. Aliás, a atuação da equipe do Inter está muito abaixo do que a expectativa pelo elenco que gera, que tem. Né? Pelo elenco que tem. O Dunga realmente não conseguiu fazer o Inter jogar, embora com essa vitória aí e com um jogo a menos, a situação do Inter melhorou muito. Mas ainda muito abaixo o Inter joga com esse elenco que tem. Alô, boa noite. Pois não. Boa noite, que rapaz. Boa noite, com quem eu falo? É o Edson de Mojimirim. Obrigado pela participação, Edson. Fica à vontade. Opa, vou abaixar um pouquinho aqui, tá dando microfonia. Isso, perfeito. Isso, Edson, perfeito. Agora não tá dando mais microfonia. Fica à vontade e faça a sua pergunta, Edson. Gostaria de fazer pergunta ao Veloso, que eu, como palmeirense, eu sou muito fã dele como goleiro, e gostaria de perguntar para ele se um dia ele pode ser treinador de goleiros do Palmeiras ou treinador de verdade, porque um grande goleiro ele foi, né? E ele é da nossa região, né, de Araras, e até hoje o torcedor do Palmeiras lembra das boas passagens do Veloso, né? O Palmeiras teve 3 grandes goleiros nos últimos tempos: Veloso, Marcos e o Sérgio. Todos de bom nível, né? E o Palmeiras ganhou títulos com esses goleiros aí. E perguntar para o Arthur Eugênio se porque os times pequenos estão tão largados pela CBF, pelas federações, pois a emissora que detém os direitos, ela só faz futebol para os times grandes. E você vê uma Série C, Série D totalmente abandonada, totalmente largada, né? Será que não podia ter mais atenção? Como também a própria Série B na televisão aberta. E como você sempre fala também, Guilherme, acho que a Série B deveria ter mais atenção. O Palmeiras teve poucos jogos transmitidos pela TV aberta, para você ver como é que é a prioridade que eles dão para a Série A. E essa Série B é tratada como pão e água. É verdade. Um abraço para todo mundo. Eu aguardo a pergunta deles. Obrigado, Edson. Primeiro, Veloso. Obrigado, Edson, pelas palavras. Boa noite para você também. Bom, na verdade, eu andei como treinador já pelo interior, mas a vida não é muito fácil não, viu? Inclusive em Mojimirim, né? Em Mojimirim, no Paraná Clube, em Catanduva também. Andei por alguns clubes. Mas eu acabei descobrindo que ser treinador ainda é pior do que ser goleiro, viu? É bem pior. Então, agora eu estou trilhando um outro caminho, sou comentarista na Rádio Estadão, tenho participação no programa do Neto, aqui também na Rede Família. Então as coisas estão sendo direcionadas por um outro lado. É claro que, se dependesse da minha vontade, ser treinador do Palmeiras seria uma honra, né? Seria, mais uma vez, teria muito orgulho em trabalhar no Palmeiras. Mas as coisas estão se direcionando por outro lado. Quem sabe no futuro, né, alguma oportunidade possa aparecer para que eu volte a pensar na carreira de técnico. Agora, treinador de goleiro, isso não. Não, isso deixa tá quieto. Fora, deixa quieto, ficar chutando bola para goleiro. Não é a praia, não. Até porque ainda falta um músculo na perna, então não ia dar certo. Um grande abraço. Pois não, Arthur. Olha, o Edson foi feliz na pergunta dele. Primeiro lugar, hein, Edson? Deixa eu me meter aqui no que você perguntou pro Veloso. Veloso, Marcos, maravilhoso. Mas Sérgio não, né? O nível... Sérgio esteve aqui, mandou um abraço pra você na segunda-feira. Legal, obrigado. Mas Sérgio. O Sérgio que foi um bom goleiro, mas num nível infinitamente abaixo do Marcos e do Veloso, que eram goleiros de seleção brasileira. O Sérgio era um bom goleiro, mas nada mais do que isso. O futebol brasileiro, de uns anos pra cá, passa por um processo de total elitização. E essa elitização
a prioridade dos 12 grandes clubes do Brasil, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas Gerais e 2 do Rio Grande do Sul. E cada vez mais está propositalmente havendo essa diferença. Só que não surge nenhuma liderança diretiva nesses clubes menores para peitar os dirigentes da federação, da CBF. A gente está sentindo o André Sanches se movimentando para ser essa voz. O André Sanches está demonstrando que ele vai peitar muita gente. Romário também ao lado dele, tendo um parceiro forte que é o Romário. O Romário, o próprio Ronaldinho, estão entrando por esse lado. O Romário tem sido agressivo nas entrevistas dele sobre CBF. Ontem ele foi fundo na Conmebol, vocês debateram muito esse assunto no programa de ontem. Enfim, se os dirigentes não peitarem, o futebol cada vez mais ficará na mão exclusivamente dos grandes. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Anderson, aqui de Curitiba. Obrigado, Anderson, pela presença no Rede Família Esporte. Um abraço a todos os curitibanos, cidade maravilhosa, e fica à vontade na sua pergunta. Eu só queria fazer na verdade, uma pergunta sobre o que você falou ontem do Atlético Paranaense. Vocês acham que ele é uma vaca que está em cima do poste, pronto para cair? Isso é uma brincadeira. Eu só queria saber por que vocês acham isso. Não achamos, isso é uma brincadeira, Anderson. Não, sim, mas também, mas é que tipo, eu quero só por causa que vocês não dão um pouco de crédito ao time aqui do Paraná. Não, damos sim. Sendo que ele deu, tá 11 jogos sem perder, jogou melhor que o Palmeiras em São Paulo, e o Palmeiras veio aqui e deu uma surra, tanto tática como de grupo pro Palmeiras. A alusão à vaca em cima do poste é que o Nando Lopes, nosso comentarista, tudo pra ele é vaca em cima do poste. Então pra ele o Botafogo era vaca em cima do poste, o Coritiba era vaca em cima do poste, quem mais? O Flamengo, todo mundo que tá lá em cima, próximo dos grandes, dos outros clubes que estão lá, de Cruzeiro, de Corinthians, tudo é vaca em cima do poste. Aí eu brinquei com ele se o Atlético era vaca em cima do poste, tá ganhando todo mundo. Mas o problema, Anderson, é que o Guina torce pro Coxa, ele é Curitiba desde criança. É verdade. Desde o tempo que o Jair era goleiro do Curitiba, o Guina torcia pro Curitiba. É essa a explicação. Apesar que o Curitiba hoje em dia, ele vive só em questão do Alex, né? O Alex saiu, o time acabou, e agora também já não tem mais nada, né? E daqui a pouquinho, em 15 minutos, tem Botafogo e Curitiba. Tem Botafogo e Curitiba, mas é mentira que eu sou Curitiba, é mentira, viu? Mentira, eu não sou Curitiba. É que eu sempre assisto o programa de vocês, eu gosto de ver o programa de vocês falam meio, mas vocês acham que o Atlético Paranaense tem chance de ser campeão ou pelo menos disputar uma Libertadores ali? Não, chance de ser campeão eu acho que tem, sim, eu acho que tem. Pelo futebol que tá demonstrando agora, tem. Acertou com o Wagner Mancini, mas Anderson, marca aí, 3, 4 rodadas o Atlético vai começar a cair. Vai começar a cair o Atlético Paranaense, não tenha dúvida. Ele conseguiu o apogeu agora. A partir de agora o Atlético Paranaense vai cair. Vai cair de produção, não tem a menor dúvida. E o Atlético vai terminar atrás do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Eu aposto com quem quiser. Olha! Eu aposto com você então. Ah lá, Arthur Eugênio. Vale. Ah lá, uma aposta. Nós vamos ver. Uma aposta no ar agora, Anderson. Uma temporada de 5 meses. 5 meses sem jogar com o time principal, tanto que você pode ver os jogos dele. Se você assistir, o primeiro tempo joga igual. O segundo tempo ele atropela os times no preparo físico. O Marcel tá jogando uma bola federal. O nosso velhinho Paulo Baier tá jogando uma bola federal. O Ederson, artilheiro do campeonato, cheira gol. E tem outro, eu aprovo o que você quiser. Eu aposto com você. No final do campeonato você pode pedir o telefone de produção e me ligar se terminar depois. E se terminar na frente eu ligo aí e a gente conversa depois. Eu aposto. Tá apostado, o time do Atlético tá com um time muito melhor que o do Curitiba. Então tá apostado, então. Do Atlético. Olha lá, tá apostado, então Arthur Eugênio e Anderson de Curitiba. Tudo igual, e o Veloso, na verdade, eu não torço para time de São Paulo, mas foi um grande goleiro. Eu queria ele no meu Atlético Paranaense hoje ainda, hein? Não dá hoje mais. Não dá mais. Naquele tempo também podia ser que foi um grande goleiro. Muito obrigado, Anderson. E o que eu acho realmente que o Anderson tem razão é que o Atlético Paranaense é uma equipe que não depende de um único jogador, que é o caso do Curitiba. Curitiba sente muito a falta do Alex. E por isso que o Atlético vem fazendo essa campanha muito boa e com o Wagner fazendo um excelente trabalho. Né? O Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, Anderson, ele estava na zona do rebaixamento antes de chegar o Wagner Mancini, não é há 10 rodadas atrás, estava em penúltimo, daí perdeu pro Coxa, tiraram o técnico, agora está que ele está agora no Joinville, veio o Wagner Mancini, ele arrumou a defesa do Atlético ali,
que tomava mais gols e agora toma praticamente um gol por jogo, olha lá, e subiu de penúltimo para segundo lugar. É verdade. Mérito do trabalho do Wagner, né? Mas é um time que realmente vive um grande momento. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras que é um time que tem um time de qualidade, não tem um elenco, né? Não tem um elenco. Quando precisa ser feito algumas trocas... E foi montado um time para a Série B, exatamente para a Série B. Exatamente. Então eu acho que também o Palmeiras hoje não é muito referência. Isso que o Atlético está jogando, e não está jogando na Arena, está jogando na Vila Capanema, no estádio do Paraná Clube também. É verdade. Anderson, obrigado pela participação. Obrigado a vocês, tudo e fica bom. Marcada a aposta aqui com o Arthur Eugênio, tá? E o Atlético termina na frente. Valeu, irmão, obrigado, viu? Valeu, tchau. Tchau, então tá aí o Anderson de Curitiba, obrigado. Manda bem. Manda bem. Vamos ouvir então o Tite e na sequência o Dunga para saber o que o comandante dos dois elencos falaram logo após esse jogo que acabou sendo vencido pelo Internacional de Porto Alegre. O Tite primeiro. A construção do campeonato ele é bastante difícil. Os jogos eles sempre têm um caráter decisivo. Os mesmos 3 pontos que a gente enfrenta, que enfrentou contra o Flamengo, que enfrenta contra o Inter, ou que vai enfrentar contra o Náutico, são os mesmos pontos, 3 pontos decisivos para a campanha quando chega no final. Agora é ver a disponibilidade dos atletas e construir a equipe. Vamos com calma para domingo. São todos jogos clássicos, como é clássico Internacional e Corinthians Internacional. No jogo que ele teve equilibrado, poucas oportunidades, mais competitivo. Nós tivemos a posse de bola, rodando bola e com construções mas faltou aquela ser mais incisivo no que vocês colocaram. O Internacional também tomando iniciativa, mas eram bolas mais alçadas. E aí você acaba se definindo. No ímpeto de defender o meu trabalho, de defender um clube, de defender as cores que eu estou vestindo, de ter a dignidade, eu entrei e errei. Porque quando eu vi todo o bolo em cima do bandeira e um gol que pudesse ser validado em cima de um jogador que eu perdi, inclusive, correndo esse risco, eu entrei. Erradamente fui punido. Punam-se todos, não tenho condição de todos que erram, ou seja, eu não tenho condição de mencionar esse fato. Só quero que todos os erros sejam também punidos de forma igual. Nós estamos... Errou, o técnico errou, tem que sair. Mas faça-se todos iguais, só. Acho que a gente tem uma liberdade com os jogadores de trocar ideia, de ver o posicionamento, né? Do que está acontecendo dentro de campo. Então hoje é um jogo muito forte, porque é uma equipe muito tática, a equipe do Corinthians. Tem-se um desgaste muito grande, né? Então é importante que os jogadores passem para o treinador aquilo que está acontecendo dentro do campo, para depois a gente tomar as decisões. Lá no início, quando o Tite chegou, foi eliminado, mantiveram porque acreditavam no trabalho dele. Tem elenco, tem jogadores, tem recursos para comprar jogadores que faltam para o elenco. Tem uma equipe montada há 3 anos, então os jogadores já sabem. E uma coisa que ninguém nota, né? Que se mantém o Tite, aquilo que ele pede, os jogadores fazem na ponta da língua, senão vai sair. Coisa que acontece nos outros times, 2 jogos, tira o treinador, aí sempre fica o jogador, se pede, não sabe se ele vai fazer ou não, qual é a medida que ele vai tomar ou não. Então, assim, a direção mostra que o treinador tem comando e tem o respaldo. Aí todo mundo, as coisas encaminham bem. Tá, então deixa eu atender um telefonema que tá esperando. Alô, boa noite. Boa noite, Guina. Opa, Ian, tudo beleza? bem? Graças a Deus, você. Vai Inter aí? Não, deixa quieto. Você vai cornetar noite, também, né, Eugênio? Eu quero falar pro Veloso. Veloso, ó, você foi um grande goleiro. O Aranha falhou no primeiro gol, não falhou? Falhou. Uma falha, o chute em cima Então, dele. você não quer ir lá treinar os goleiros do Santos, não? Ou até jogar, você ainda pode jogar, sabia? Tem lugar ainda pra você, amigão. Não, que tem as caras aí que eu vou falar pra você, viu? Não, mas sabe o que tá é? Mal pra caramba. Eu tô com 3 parafusos em cada ombro. Daí, se eu for jogar, eu vou precisar de um mecânico, não preciso de um treinador de goleiro. Aí não dá mais pra fazer, né? Então, deixa pros meninos aí, que a minha fase já foi. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tá certo, Veloso. Eu queria fazer uma pergunta pro Eugênio. Eugênio, você tá vendo aí que os clubes aí, o Corinthians e o Vasco, eles foram punidos com 2 jogos e mais uma parte financeira aí. Queria saber a tua opinião. Isso aí vai resolver alguma coisa ou é paliativo?
Eu acho que não vai resolver e nem é paliativo. Isso daí é jogar pra galera. Semana passada a gente já falou isso. Eu sou radicalmente contra. Onde já se viu jogo com portão fechado. Não tem cabimento o jogo com portão fechado. Cria algum tipo de punição pro torcedor, eventualmente pro clube, uma taxa na renda destinada a alguém. Por exemplo, tá na hora de começar uma punição pro clube, uma taxa na renda para atender associações de ex-jogadores, que a gente tem sentido ex-jogadores em completa dificuldade. Agora, jogo com portão fechado não tem coisa mais ignorante. Futebol tem que arrecadar, tem que buscar recurso. E você vai fazer um jogo com portão fechado? Não tem cabimento. Eu não gostei. Eu achei extremamente prematura essa forma que Vasco e Corinthians foram punidos. Eugênio, não é a primeira vez que isso acontece de fechar portão. E eu também acho isso uma coisa maluca, absurda, não concordo. Você entendeu? Acho que devia ter outro tipo de punição para torcedor. Como a gente gosta de copiar as coisas lá fora, por que não copia o que dá certo lá fora? Para intimidar. Pô, quantas vezes já não falaram que vamos tirar as torcidas uniformizadas dos estádios? E continua a mesma coisa, e vai que vai. E não muda nada o negócio, né? Luiz, um grande abraço, irmão. Você, Eugênio. Um abraço, obrigado pela pergunta. Você, Guina, você, Veloso. Grande abraço. E, ó, Guiná, o seguinte, esse Corinthians seu aí, meu, só falta chegar o Richarlison aí pra fazer um pai com o Sheik. Não começa não, Panhá, não começa com várzea não aqui, hein? Ó o Panhá. Um abraço a vocês. Um abraço, Panhazinho, obrigado, viu? Vamos ver então os gols válidos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Põe na tela. Borges marcou o primeiro gol do time mineiro. Everton se livrou da marcação e fez um golaço. Fael descontou para o Bahia. Ainda teve tempo para o gol de Júlio Batista, vitória do Cruzeiro por 3-1. Na cola do líder, agora na vice-liderança, está o Atlético Paranaense, que derrotou o Santos em Curitiba. Marcelo acertou um belo chute e abriu o placar. O Atlético insistiu e marcou o segundo com Marco Antônio. O Santos ainda descontou com Emerson. Final Atlético Paranaense 2, Santos 1. No jogo disputado no estádio Independência, a defesa do Atlético falhou e Wagner abriu o placar. Ronaldinho Gaúcho cobrou falta sem chance de defesa. No contra-ataque, o time carioca voltou a ficar na frente com gol de Rainer. E, de novo, Ronaldinho foi perfeito na cobrança. Atlético Mineiro 2, Fluminense também 2. O Flamengo derrotou o Vitória no Maracanã. Hernani marcou os 2 gols do time carioca. Juan bateu de primeira e descontou. Flamengo 2, Vitória 1. Portuguesa e Ponte Preta, 2 times que estão na zona do rebaixamento, se enfrentaram no Canindé. O atacante Gilberto marcou os 2 gols do time da casa. A Ponte descontou na cobrança de Adrianinho. Portuguesa 2, Ponte Preta 1. Ô Arthur, e essa Ponte Preta, rapaz, o sinal vermelho já está ligado já há um tempo já, hein? Olha, eu ontem acompanhei. Eu não gosto de ficar brincando no controle remoto, eu gosto de escolher um jogo e acompanhar. Ontem eu acompanhei o jogo da Portuguesa e da Ponte Preta, acompanhei detalhadamente. O time da Ponte Preta é ruim. Não sei se o Jorginho vai ter tempo para trabalhar esse time da Ponte Preta, se vai ter condição de repor algumas peças. As contratações da Ponte Preta foram erradas, eles repatriaram o Betão. O Betão está totalmente sem tempo de bola, sem tempo de jogo. A defesa da Ponte Preta é uma das piores defesas, incluindo as 3 divisões do futebol brasileiro. Eu falo as 3 porque a D eu não estou acompanhando direito, mas na Série C não tem uma defesa tão ruim como essa da Ponte Preta. Além disso, está faltando no meio de campo alguém que cria, tanto é que a Ponte melhorou quando o Adrianinho entrou no jogo, e o Adrianinho não é bem visto pela diretoria da Ponte, e depois do jogo o goleiro da Ponte, o Roberto, veio com entrevista... Que é bom goleiro, hein? Bom goleiro. Ontem salvou a Ponte de 2, 3 lances da Ponte não levar uma goleada. Ele veio com uma entrevista bombástica, dizendo que tem jogador fazendo corpo mole, que o grupo tá rachado, e tudo isso é verdade. Que coisa, hein? E no começo da semana, em entrevista lá em Porto Alegre,
O Paulo César Carpegiani já falou a mesma coisa. Se a Ponte Preta não fizer uma mudança forte, drástica, eu entendo que o comando do futebol da Ponte já está viciado, já está cansado. O ex-jogador Marcos Vinícius não tem mais condição de continuar sendo o gerente de futebol da Ponte Preta, e muito mais esse Ocimar Bolicenho, que foi rebaixado no Marília, foi rebaixado no Atlético Paranaense, não fez um bom trabalho no Santos. Ele não tem condição de continuar sendo o superintendente de futebol da Ponte Preta num esquemaço de CBF de um lado, dirigente de outros clubes pedindo, e o presidente da Ponte Preta, um laranjão, entrando no meio disso tudo. Agora, Veloso, e esse Cruzeiro tá pintando um campeão? O Cruzeiro, sim, equipe forte, um elenco bom, um ataque que o Marcelo tem várias opções, né? E eu acho que hoje o Cruzeiro leva vantagem também de estar só no brasileiro. Não quer dizer, uma equipe que está disputando só uma competição, é claro que foi muito sentida a desclassificação, mas hoje é uma vantagem. Porque não tem outra preocupação, está focado no brasileiro, com o elenco que tem, está despontando como grande favorito. Eu acho que o Corinthians, com 2 competições, deve levar uma e provavelmente a Copa do Brasil. O Corinthians é um time que toma poucos gols, que tem a cara da Copa do Brasil, e acho que o brasileiro, por estar disputando os 2 e o Cruzeiro já começando a abrir vantagem, acho que vai ficar difícil para o Corinthians, eles vão acabar se focando mais na Copa do Brasil. Acho que é uma grande decisão esse jogo contra o Grêmio, e se o Corinthians passar, vai ser difícil. Lembrando que a primeira no Pacaembu e a decisão será na Arena do Grêmio. Do Grêmio, Porto Alegre. Acho que esse é um grande jogo, um grande adversário para o Corinthians na Copa do Brasil. Passando, eu acho que as 2 equipes do Sul podem ser os adversários aí na Copa do Brasil para o Corinthians. Passando, eu acho que as coisas ficam mais fáceis para o Corinthians. Alô, boa noite. Alô? Com quem eu falo? Ô, Guina, boa noite. PH de Campinas, tudo bom? Tudo bem, PH. Fica à vontade. Tudo jóia. Guina, deixa eu falar um pouco com o Veloso, né? Quero parabenizá-lo ele foi um ótimo goleiro do Palmeiras, apesar de eu ser corintiano, sempre fui fã dele, era um ótimo goleiro, né? Pessoa do bem, era um goleiro que não era extravagante, era muito humilde, diferente do Rogério Ceni, né? Desculpa, mas o Rogério Ceni eu acho ele muito arrogante, né? Então quero parabenizar muito o Veloso, porque ele foi um excelente goleiro e um exemplo, né? No futebol brasileiro. Muito obrigado, PH. Você sabe que isso são conquistas também que eu tenho na minha carreira, e fico muito gratificado, né, quando alguém faz esse tipo de declaração, porque existe esse respeito, né, do torcedor corintiano, que sempre foi o grande adversário. Isso eu conquistei em Minas também, né, chegando lá, jogando pelo Atlético Mineiro, e aos poucos conquistando a admiração e o respeito do cruzeirense também. Então isso eu acho que são conquistas da carreira, né, porque você, na verdade, defende um clube, é claro que se dedica a ele, mas ao mesmo tempo tem um respeito até dos adversários, né? Sem dúvida, isso também é uma conquista que eu tive durante a minha carreira. Quero parabenizar novamente, foi uma ótima conquista. E eu só não esqueço uma cena lá em 1995 em Ribeirão Preto, quando você colocou o Miller ali debaixo do gol, mas Marcelinho Carioca fez aquele gol. Primeiro elogia, né? Primeiro elogia e depois dá pancada. Né? Não é bem assim, né? Eu tô elogiando, mas tô falando de um feito da carreira dele, né? Lá também foi uma conquista, ele ficou lembrado pro resto da vida. Eu estava atrás desse gol, viu, PH? Vibrei tanto que eu falava assim. Torcendo pro Miller, tirar a bola? Não, imagina. Fica lá, Miller, fica que ele vai bater ali, o Marcelinho vai bater ali. Mas, na verdade, isso foi o Miller que acabou entrando ali sem... Nós não treinamos isso, ninguém chamou o Miller para ficar naquela posição. Inclusive, quando ia ser cobrada a falta pelo Marcelinho, eu pedi pro Miller sair. E aí eu voltei novamente a visão pro Marcelinho, pra batida da falta. E quando ele bateu, eu olhei, o Miller estava ali novamente. Então, desobediente, o Miller. Na verdade não foi combinado, não foi treinado, foi uma decisão do Miller, individual. Acho que foi combinado entre o Miller e o Marcelinho. Pode ser. Com certeza. Isso aí eu nunca fiquei sabendo. Existe essa possibilidade. Na verdade acabou atrapalhando, mas o Marcelinho também, a cobrança foi espetacular, né? Onde a bola cabia, ela acabou passando e foi um belo gol. Infelizmente para mim, que acabou até decidindo o campeonato, né? É verdade. Pois é, muito obrigado. PH, obrigado pela participação, amigo. Ô, Guina, mas quero falar mais, tem mais um minuto para comentar? Pode falar. Tá, só falando sobre a falta no Cássio, eu acho que aquele gol lá não deveria ser invalidado pelo seguinte motivo, né? Não foi falta, foi um lance normal de jogo,
E a bola sobrou agora não me recordo o nome do rapaz que fez o gol, mas sobrou para ele já mandou de primeira pro gol. Tudo bem que o goleiro estava caído no chão, mas se a bola tivesse rolado de pé em pé, tocado ou ido para lateral, alguém ter tocado para algum outro jogador, eu concordo que deveria ter parado, mas eu acho que ali o Inter foi prejudicado. Mesmo eu sendo corintiano, eu tenho que admitir. Não foi, PH, a regra é clara com relação a isso, viu? A regra ela é bem clara com relação a isso. O goleiro tem que estar em condições de fazer a defesa para que o jogo tenha sequência, entendeu? A regra é bem clara com relação a isso. O único jogador entre os 22 que tem que ter o atendimento e que não pode ficar deitado ou não pode ter uma situação como essa é o goleiro. É que foi muito rápido o lance, né? Então, assim, para você ter ideia, não é nem todos que conhecem a regra. Você viu a bagunça que virou no campo ontem? Jogadores do Inter querendo brigar, do Corinthians, o Tite invadiu o campo. É um negócio que não é muito claro, né? Então, infelizmente, no futebol brasileiro tem essas coisas assim. A gente não sabe realmente o que diz a regra, entendeu? Por isso que nem árbitro sabe, né? Pois é, os árbitros não sabem, imagina a gente que é torcedor, né? É verdade. E outra coisa também, a punição contra Corinthians e Vasco, que teve aquela briga lá. Infelizmente também não tem nada definido quando há uma briga, o que pode ser feito. Eu também achei que foi um pouco injusto ter jogos sem torcedor, entendeu? Mas infelizmente, para tentar acabar com a briga, eu acho que isso é válido, porque o torcedor tem que aprender e respeitar, né, a si próprio, ao adversário, quando estiver em campo, para não ter mais briga. Infelizmente, eu acho que foi um pouco rigoroso, mas se não tem solução, eu acho que, sei lá, é o que tem para o momento, para tentar diminuir as brigas, porque a Copa do Mundo está aí, a gente tem que dar exemplo para o mundo. A pessoa ter briga todo jogo que tiver e complica, né? Com certeza. Aí fica chato. Agora só uma última pergunta. Inauguração do estádio do Corinthians, janeiro de 2013, você sabe já contra quem que é? Ainda não. Estão estudando ainda, PH. Pena que a gente não, quer dizer, eu pelo menos não vou, porque infelizmente não sou sócio ainda, então para assistir jogo do Coringão vai ter que ser sócio, senão com certeza quem estiver de fora não vai assistir. Guilherme, um abraço, boa noite Veloso, prazer imenso falar contigo, Veloso, com o Guilherme já falei, pelo ótimo trabalho que ele tem, boa noite a todos. Abraço. Boa noite, PH, obrigado. Vamos à primeira parada do Rei do Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos falando um pouquinho mais sobre seleção brasileira. Aguarde.